Queridos irmãos, queridas irmãs, em Cristo que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Nós estamos em meio a um tópico, tema geral, que é de um livro que tem por título provisório de Exército, Tabernáculo e Boa Terra. Chegamos à mensagem de número 3, cujo título é a edificação do tabernáculo, e a leitura da Bíblia é Êxodo 25, versículo de 1 a 9, versículo 40, e Êxodo 28, versículo 3, Êxodo 31, versículo de 1 a 11, capítulo 35, versículo de 30 a 35, e capítulo 36, versículos 1 e 2. Gostaria que todos que estão nos acompanhando em casa, através desta transmissão, soubessem que nós estamos inaugurando um centro para o Senhor aqui na... Não vai parar aqui na Europa, pelo contrário, nós vamos avançar até a volta do Senhor. Por isso, nós somos como quem sonha, como disse, né, Alexandre, de fato, né, para de repente nós hoje temos um lugar que é nosso, né, estamos reunidos nesse pequeno auditório hoje, mas que cabe o que 250 pessoas a 300 pessoas, né? Então, no auditório já estamos pisando na nossa própria terra, né? Então, louvado seja o Senhor. Eu preciso entrar na mensagem porque essa mensagem vai fazer parte de um livro, né? Esse livro inicialmente estava projetado para 4 capítulos, mas nós vamos fazer em 5 capítulos, porque nós temos uma mensagem hoje de manhã, hoje à noite e também domingo de manhã, são capítulos, e mais 2 capítulos que nós já falamos, né? Então somam-se 5 capítulos de livro, e esse livro será lançado juntamente com o alimento diário e comporá, né, um kit para que essa palavra tão fresca já possa estar nas ruas, né, fazendo a vontade do Senhor através da palavra. Muito bem, então nós vamos já diretamente para a mensagem de número 3, como eu disse, né, o título é a edificação do tabernáculo. De onde surgiu esse sentimento de compartilhar essa palavra? O sentimento surgiu quando nós reunimos, né, um grupo de capitães de tropas para nós termos um pouco de comunhão, um pouco de aperfeiçoamento. Aconteceu em São Paulo, eu acho que umas 4 semanas atrás, e ali foram vários capitães, né, para quem não conhece, são os jovens que cuidam dos adolescentes, que nós acabamos denominando de capitães de tropas, na última conferência de jovens. E esses capitães de tropas, né, os principais, se reuniram em São Paulo, inclusive foram, né, de vários países do exterior, né, da Colômbia, da Bolívia, do Equador, né, da Argentina, Paraguai, né, e não sei se esqueci algum país, mas assim, vários irmãos estavam ali, irmãos do Senhor, nos lembrando como surgiu, só para vocês saberem, né, que o Senhor, através, eu não vou poder repetir muito, porque já falei nas mensagens anteriores, que os como gotas do vale na Europa, em jovens, né, exércitos de jovens santos
Deus prometeu a seu filho, né, para trazer de volta o rei. Está falando de som? É. Bom, tudo começou mesmo em 2017. Nós precisávamos da inclusão, precisávamos da inclusão dos jovens maduros na obra do Senhor. Nós chamamos alguns jovens já maduros, eu chamei lá em São Paulo, né? E graças a Deus esses jovens começaram a atuar desde então e perguntaram o que exatamente, né, eu desejaria que eles fizessem, que colaboração eles poderiam ter. Eu falei para ele um pouco rapidamente sobre a história dos valentes de Davi, né? Vocês se lembram que Davi, Deus havia ungido como rei de Israel, porém Saul, né, o perseguia e queria matá-lo. E Davi fugia. Mas para que ele pudesse ter o seu reino, assumisse o seu reino, né, ele precisava de um exército. E para isso, os primeiros valentes de Davi se juntaram a ele. Vocês se lembram dessa história? Lá em 1 Crônicas, capítulo 11, né, versículo 10, diz assim: são esses os principais valentes de Davi que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. Então, primeiramente, se juntaram a ele uns valentes, os guerreiros, né, que se tornaram chefes do exército de Davi. E qual é a característica, né, deles, né, quando Davi estava lutando contra os filisteus? Ele apenas suspirou: que me dera de eu poder beber da água que está no onde o exército de guarnição estava acampado. E aí 3 dos seus valentes de Davi, eles não pediram esforços, eles foram lá arriscando a sua vida, foram tirar a água do poço e trouxeram para Davi. E Davi então disse: como é que eu posso beber dessa água? Isso aqui, meus homens correram risco de morte, né, para me trazer essa água. Então ele não bebeu, ele ofereceu como libação ao Senhor. Então eu dei esse exemplo para esses jovens mais maduros, que nós queríamos fazer a inclusão, dizendo que é muito necessário que eles tenham essa mesma cumplicidade, no sentido positivo, né, desses valentes de Davi. Davi apenas suspirou, esses 3 valentes de Davi foram buscar água. Então nós precisamos dessa cumplicidade, precisamos dessa unidade, precisamos dessa unanimidade. Então, rapidamente eles entenderam o recado e, graças a Deus, a partir de 2017, né, até hoje, eles têm atuado, têm nos ajudado muito, e muito mesmo, graças ao Senhor, né? E dali também, em 2017, foi feita a inclusão das mulheres, né? As mulheres conectadas surgiram depois disso. E, irmãos, os jovens, né? Como é que é? O Avança Jovem, né? Surgiu também naquela época, e depois veio Fábrica de Vencedores. E o Senhor estava formando um exército, mas o que aconteceu mais adiante é que nos impressiona. Em 2020, de repente, o Senhor nos dá uma palavra de Salmo 110, versículo 1 a 3. Ali mostra que o pai disse ao filho, né, assenta-te à minha direita, até que eu ponha por estrado dos teus pés os teus inimigos. E o pai disse para o filho de onde ele tiraria esse exército, essa força, para fazer Cristo rei. Cristo, na verdade, irmãos,
ele é o Davi, né? Davi representa Cristo, né, que reina sobre Israel, né? Então, irmãos, Deus escolheu Cristo para ser o rei, né, sobre as nações. Então, de onde viria a força, o poder para Cristo poder reinar? Ali diz em Salmo 110, versículo 2, né, o cetro do teu poder vem de Sião. Então, de Sião virá o poder para ele poder reinar. Mas de Sião como e quando? Graças a Deus, quando chegou o momento da aurora, versículo 3, né? Versículo 3 diz o seguinte. Tudo isso é revisão, né? Eu estou gastando esse tempo para situar vocês, né, do que nós estamos falando. Capítulo 110, versículo 3, eu vou ler na versão King James atualizada. Teu povo apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho, no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. Então é uma promessa que o Pai deu ao Filho, Cristo, para que ele pudesse ser entronizado e reinar sobre as nações. Mas hoje esse mundo, né, quem governa esse mundo, irmãos, é o príncipe desse mundo, que é Satanás. O mundo todo está debaixo das mãos, né, de Satanás. E quem é que vai fazer Cristo entronizar, reinar sobre essa terra, irmãos? É a igreja. Somos nós, né? Então, irmãos, o teu povo se apresentará generoso. Esse povo aqui é a igreja. Nós, então, irmão, quando chega o momento da aurora, vocês sabem que a aurora já chegou, né? A aurora significa início do amanhecer. E quando Cristo chegar, irmãos, chegará como a estrela da manhã, e ele trará o amanhecer, trará o sol da justiça, trará outro dia. E hoje nós vivemos ainda na noite. Só que a noite está muito escura, é porque está começando a despontar o amanhecer. E a aurora está despontando, e no despontar da aurora, as igrejas se aprontaram, se atenderam à convocação do Senhor. Então, as igrejas apresentarão-se voluntariamente, generosamente. Mas não só isso, né? Deus Pai deu para o Filho um reforço. Que reforço é esse? Né? Assim como as gotas do orvalho são muito numerosas quando caem no momento da aurora, irmãos, Deus também fez cair do céu, do nada, os nossos jovens, nossos adolescentes, nossos pré-adolescentes e as nossas crianças. De repente, o Senhor formou esse exército. Ano passado não tinha ainda. E esse ano temos. E esse exército só vai se intensificar, só vai fortalecer, né? E esse número também vai aumentar. Acredite que vai aumentar e vai mexer com toda a igreja, né? E já está mexendo com todos nós, né? Então, irmãos, é assim que o Senhor vai fazer Cristo reinar aqui nessa terra, usando esse exército. E eu falei nas mensagens anteriores desse livro de que o povo de Israel já é um exército. Vocês se lembram que eu falei? O povo de Israel, você imagina um povo com 2 milhões de pessoas marchando pelo deserto, nômades, não tem pátria, não tem terra. Você imagina quando passa por perto de algumas nações, essas nações ficam tremendo, né? Ficam com medo. Será que eles vão invadir a nossa terra? Será que eles vão tomar a nossa terra? Então nós vamos atacar eles primeiro. Então eles precisavam ser um exército, senão eles seriam destruídos, né? Então Deus fez desse povo um exército. Irmão, a igreja é um exército. Por isso que o livro de Efésios, no último capítulo, depois de ter falado sobre a edificação da igreja, no último capítulo, ele fala da igreja como um exército. A igreja é essa guerreira que luta contra o reino das trevas, né? Por isso, irmãos, eu falei um pouco sobre isso, mas hoje eu quero mostrar um pouco do lado da edificação do templo.
edificação do tabernáculo. Deus, então, o exército existe, é porque o centro da igreja, irmãos, está o tabernáculo. E que é o tabernáculo? E por que Deus quis, ontem à noite eu falei, porque Deus quis que o seu povo construísse um tabernáculo no meio do nada, no exército, num deserto, né? Não tem lugar aqui, né? Lá no deserto não tem o IKEA, né? Não tem IKEA para buscar material de construção, não tem, né? Não tem Leroy Merlin, né? Acho que em francês não fala assim, né? Leroy Merlin, né? E assim, irmão, nós não temos onde buscar. Então tem que sair de nós mesmos. Tá? Pode. Sim. Então, Senhor, é maravilhoso. Precisa disso aqui, não? Amém? Vocês percebem que Deus faz coisas inéditas. Deus faz as coisas acontecerem de uma maneira que o homem não planeja, o homem não espera, né? Irmãos, tudo isso que está acontecendo entre nós, essas mudanças, de repente o Senhor introduziu na vida da igreja, né, a comportagem dinâmica, né? Introduziu na vida da igreja, posso orar por você, né? E introduziu na vida da igreja, nós saímos de 4 paredes e íamos para a rua, né? Contatar as pessoas, resgatar as pessoas do império das trevas, e de repente, né, o Senhor, e agora ultimamente, o Senhor foi, né, nos presentear, né, com esses meninos aí, meninas tão fabulosos, né? Eles estão... Irmãos, eu fico impressionado, né? Eu falei ontem, né, que esses meninos aí de 8 anos, de 10 anos, eles sabem fazer grito de guerra de cor, muito melhor que qualquer adulto, né? Eu não consigo lembrar 2 frases, né? Mas eles falam, olha, falam meia hora sem parar, né? Porque essa palavra está constituída neles, né? Ó Senhor Jesus, até os jovens perdem para eles, né? Os jovens precisam usar celular para falar, mas eles não, sabem tudo de cor, né? Ó Senhor Jesus. Então o Senhor realmente nos deu, então essas mudanças todas, eu quero dizer para vocês, irmãos, pelo amor de Deus, não joguem culpa em mim não, tá? Não é Pedro que está promovendo essas mudanças todas na vida da igreja. Se você disser, mas eu gostava de 10 anos atrás, 5 anos atrás, né, a vida da igreja era tão sossegada, ninguém me levava para a rua para ter que pregar evangelho, né? E quando nós falamos lá no Brasil, irmão responsável, vamos para o PAC. Aí dá um frio na barriga em todo mundo, né? Quem tá inventando tudo isso? É Pedro está inventando tudo isso? Não, pelo amor de Deus, eu não estou inventando nada disso, não fui eu, tá? Culpado não sou eu, é o Senhor, né? O Senhor é que está efetuando essa mudança toda. Esse aqui é o fruto do Senhor, não sou eu, não. Eu não tenho essa capacidade de levantar um exército de jovens adolescentes. Vocês entenderam? Então, irmãos, é o Senhor que faz as coisas. Não me questione, não. Questione o Senhor. Senhor, por que isso? Né? Eu gostava mais da vida da igreja de 5 anos atrás, 6, 7 anos atrás. Eu estava sossegado como irmão responsável, né? Não precisa fazer muita coisa. É só manter as reuniões. Mas, de repente, hoje não. Hoje, né, irmãos, virou de ponta cabeça, né, as coisas. Irmãos, é o Senhor. O Senhor quer ir para frente. O Senhor quer construir o tabernáculo. Mas construir no meio do nada, no meio do deserto, o Senhor falou assim, então eu quero que vocês ofertem. Êxodo 25, né? Êxodo 25. Ontem eu já falei, né? Capítulo 25, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta.
de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Irmão, fique tranquilo, não é dinheiro no seu bolso não, tá? Aqui, a oferta aqui é material de construção para o tabernáculo, tá? Esta é a oferta que recebereis: ouro e prata e bronze, e estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, etc, etc, etc. Irmãos, de onde nós vamos buscar esse material? Né? Já disse, não tem IKEA? Né? Onde nós vamos buscar? Irmãos, o Senhor quer que você oferte o que você já tem. Já é seu. Ele quer que você oferte o que é seu. É muito fácil você ir na loja, comprar e ofertar. Não, mas o Senhor quer que você oferte o que tem. O que é seu, já é da sua posse. Né? Então, irmãos, isso é muito importante. O que é? O Senhor quer que você seja essa oferta. A sua pessoa seja essa oferta. Você seja o material da construção do tabernáculo, tá? Então, esse é o número 1, não tenho tempo de detalhar. Aí, para que tabernáculo? Se você perguntar, ele diz, Senhor, por que o Senhor inventou essa? Né? Lá no Egito, a gente tinha material, tinha ali artífices, tinha homens habilidosos, tinha especialistas para fazer cada coisa, mas chega no deserto, o Senhor nos pede fazer um tabernáculo no deserto, não faz sentido. Irmãos, as coisas de Deus não fazem sentido mesmo. Você não tem que ficar, você não tem que, né? O Senhor Jesus falou para Nicodemos, o vento sopra para onde quer. Você não sabe de onde ele vem, você também não sabe para onde ele vai. Irmãos, assim é todo nascido do Espírito. Irmãos, se nós fôssemos racionais, né, que nós realmente somos racionais, nós ficaríamos questionando, Senhor, para que tudo isso no deserto? Fazer um tabernáculo, não tem nem onde buscar material, não temos onde buscar, né, especialistas, homens talentosos, artífices, né? Não, mas o Senhor quer mesmo, quer no meio do deserto fazer isso, né? Aí, olha, para que serve o tabernáculo, irmãos? Porque finalmente em Êxodo 19, quando ele tirou um povo do Egito, Deus ficou tão contente, ele disse, agora finalmente eu tenho um povo que é meu. Embora toda a terra seja minha, mas todos os países, todas as nações existentes na terra na época eram idólatras, eram pagãs. Todas as nações adoravam ídolos. Não tinha uma nação que seja de Deus. Não tinha um reino de Deus. E Satanás reinava sobre todas as nações. Então, finalmente, Deus hoje, em Êxodo 19, chamou um povo até o Monte Sinai. Deus disse, né, eu vos tirei, né, sobre as asas de uma águia, né, do Egito e vos cheguei a mim. Finalmente eu tenho um povo que eu posso chamar de meu. E vós me sereis o quê? Né? Para ser uma propriedade vocês serão, né, um povo de propriedade exclusiva minha. Finalmente Deus tem um povo que ele pode dizer que é seu. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Irmão, não é maravilhoso? Deus tem um povo. Só que, irmãos, Deus tem um povo, mas ele queria que esse povo construísse um tabernáculo. Por quê? Porque Deus desejava ter um lugar de habitação no meio desse povo que ele chama que é seu agora. Tá? Dá uma olhada no capítulo 25 de Êxodo, versículo 8. O que ele diz no versículo 8? E me farão um santuário. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus quer que nós edifiquemos um tabernáculo que seria um santuário para Deus poder morar no meio de nós, no meio do seu povo. Então hoje, irmãos, no Novo Testamento, esse lugar de habitação é a igreja. Então, a igreja não é aquele templo,
com uma cruz lá em cima, né? Não, a igreja nem tampouco é um grupo religioso, uma instituição religiosa organizada pelo homem. A igreja é o lugar de habitação de Deus com o seu povo, tá? Então, irmãos, em mim farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, e segundo tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Irmãos, a maneira de construir esse tabernáculo, o que compõe esse tabernáculo, a edificação desse tabernáculo, irmãos, não depende da minha opinião nem da sua opinião, nem da minha boa ideia e da sua boa sugestão. Não, depende totalmente do modelo que Deus revelar. Isso quer dizer o que, irmãos? Tudo isso que está acontecendo conosco, irmãos, é conforme que Deus quis. Esse é o modelo de Deus. Vocês entenderam? Então, não se queixe. Puxa vida, né? Acabou meu sossego, né? Agora, grito de guerra, imersão, eu não aguento isso. Irmãos, experimente um pouquinho fazer imersão. Né? Irmãos, a outra semana eu estava em São Paulo ainda, né? Domingo passado, de manhã, teve um irmão que compartilhou o testemunho. Ele falou o seguinte, ele falou assim, eu tenho 4 filhos no SEAP, e todos estão pegando fogo ali, a vida dos meus filhos mudou. Só que um irmão começou a me ligar e começou a me falar mal sobre imersão, falar mal sobre grito de guerra, e me contaminou a tal ponto que eu fui até o SEAP para tirar meus filhos do SEAP. E esse irmão que me ligou, cuidado para eles não te convenceram o contrário. Então, quando você for até o SEAP tirar seus filhos do SEAP, nem entra no SEAP. Você corre o risco de você entrar no SEAP, não vai para o SEAP. Então, ele ficou na porta, com o carro, e mandou chamar os filhos do SEAP. Os filhos chegaram, pai, nós não estamos entendendo o senhor. O senhor está vendo, nós estamos tão bem agora, nós estamos, né, desfrutando, estamos alegres, estamos servindo ao Senhor, e de repente o Senhor me aparece, nem quer entrar no SEAP, e quer nos tirar dali. Nós não vamos sair se o Senhor não entrar, pelo menos para tomar um café da manhã. Ele entrou, não saiu mais. Ele falou, a minha vida mudou, eu vejo os meus filhos alegres, servindo ao Senhor, sendo úteis na mão do Senhor. Sabe, irmãos, é todo inimigo que quer enganar você. Contaminação, morte, né? Vai colocando na sua cabeça, você começa a ter problema com imersão, começa a ter problema com grito de guerra, né? Então, sabe, seja simples, experimente fazer um pouco isso, experimente fazer a imersão na palavra, você vai ver que tudo vai mudar, tudo vai fazer sentido. Irmãos, e quem está conduzindo isso é o Senhor. Não é um homem, não. Nenhum homem consegue fazer isso, não. O Senhor está conduzindo, irmãos. Isso é segundo o modelo que o Senhor mostrar no monte. O Senhor mostrou no monte. Muito bem. Então, vamos continuar. No Novo Testamento, eu já disse, esse tabernáculo, a igreja. Irmãos, quem é que teve, né, em cada período, o Senhor levantou, né, o seu profeta. No período dos 12 apóstolos, o Senhor levantou o apóstolo Pedro, né, para representar, né, o Senhor, para falar para a sua igreja. E assim funcionou, vocês sabem muito bem disso. E depois, para poder alcançar o mundo gentil, Deus então teve que levantar o apóstolo Paulo, certo? Irmãos, o apóstolo Paulo é um apóstolo que o Senhor teve que revelar, nos termos do Novo Testamento, revelar o modelo da construção do tabernáculo, da forma como ele mostrou para Moisés no deserto. Sabe? Então, no Novo Testamento, o modelo, como se edifica o tabernáculo, como edifica a igreja, para que serve a edificação da igreja, irmãos, Paulo recebeu essa visão completa. Por isso ele pôde dizer em Colossenses capítulo 1,
ele completou a palavra de Deus, na verdade, ele completou a revelação, né, central sobre o que Deus quer, principalmente sobre a construção do tabernáculo. Irmãos, isso está muito claro. Olha, se eu passei, depois da última passada sobre o livro de Efésios, eu passei a amar mais ainda esse livro de Efésios. O livro de Efésios, na verdade, irmãos, para um arquiteto, para um engenheiro, é um livro de plantas do projeto, e tem um descritivo, tem tudo escrito lá, como Deus quer, né, o modelo da edificação da igreja. Tá? Dê uma olhada, vamos dar uma olhada rápida em Efésios capítulo 2. Na verdade, ontem já falei, né, o Espírito, não sei porque o Espírito me inspirou para falar aquilo, na verdade eu já antecipei, né? Já antecipei. Irmãos, o livro de Efésios é maravilhoso. O livro de Efésios, ele teve... Nós acabamos de ler em Êxodo 25 que o tabernáculo é para quê? Para ser um santuário, para que Deus possa habitar no meio do seu povo, certo? O que Paulo fala da igreja? Dá uma olhada em Efésios 2. Efésios 2, os últimos versículos. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, essa é a edificação da igreja, Cristo é o fundamento, tá? No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Aqui fala do santuário. Êxodo 25 não fala do santuário. Então Deus quer fazer do tabernáculo o santuário que é para ele habitar. Então nós estamos construindo esse edifício, que é a igreja. Só que para construir, nós precisamos estar bem ajustados, bem ligados. Tá? E a única coisa que nos liga, irmãos, é o amor, falei ontem. O amor de Deus. Muita gente confia na amizade. Quando você está bem de vida, você está cheio de amigos, né? O dia que você virar pobre, não tem mais nada, não é isso? Doente, irmão, todo mundo foge, né? Então, o que nos une, irmãos, não é amizade. O que nos une é o amor de Deus. O único capaz de nos unir, né? Então, bem ajustado. Deus quer nos fazer bem unidos, bem ajustado, bem juntinho. Irmão, quem vai nos colar? A nossa aderência, irmão, é o amor de Deus, né? Então, aqui fala, cresce no santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo tem a planta na mão, e Paulo tem todas as instruções dessa edificação, está tudo no livro de Efésios e nos seus outros livros, né? Então, irmãos, por isso que ontem eu comecei mostrando para vocês que para a construção desse tabernáculo, tudo começa, irmãos, pelo fluir do rio da graça. E o rio da graça está em Efésios capítulo 1, versículo 3, que é toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais que o Pai quer nos fazer, né, chegar até nós, fluir como rio. E a graça, irmão, vem trazendo os elementos de Deus, inclusive do amor de Deus, né? Vem nos trazendo. Mas qual é o objetivo de Deus ter um lugar de habitação aqui na terra? Qual o objetivo de Deus ter a sua igreja na terra? Tem uma... talvez Deus gosta daquele, né, de ter um templo, né, ter um templo e as pessoas cantando como, né, um bonito coral, não é isso? Cantando louvores, e depois
né, as pessoas cultuando, né, adorando de joelhos a Ele e tal, e terminar o culto dessa maneira. Não, Deus não é isso que Deus quer. O que Deus realmente quer da igreja? Qual é a finalidade da construção, da edificação da igreja? Irmãos, é para fazer a vontade dEle. E qual é a vontade de Deus? O tabernáculo é para fazer a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus? Vocês querem ver? Vocês querem vir com os adolescentes, sabem? Você não sabe, né? Adolescente, qual é a vontade de Deus? Deus quer encabeçar Cristo sobre todas as coisas. Os meninos sabem. Qual é a vontade de Deus? Deus quer que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, não é só sobre a igreja, sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Está nos versículos 9 e 10. Eu não estou inventando nada, tá? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que quer dizer na dispensação da plenitude dos tempos? O tempo existe justamente para fazer a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus for feita, for concluída a execução da vontade de Deus, não haverá mais necessidade do tempo. Nós vamos entrar na eternidade. Vamos entrar onde Deus está, na dimensão que Deus está. Por isso, irmãos, o tempo existe. Por que nós ainda estamos vivendo? Olha o teu relógio ainda está correndo, não é isso? Prova que você ainda está no tempo. Enquanto você está no tempo, significa que a vontade do Senhor não foi terminada. Vocês entenderam? Cristo ainda não está encabeçando todas as coisas. E quem vai fazer isso? Quem vai fazer esse trabalho? É justamente o tabernáculo. Justamente a igreja. Por quê? Porque, olha o versículo 22. Efésios 1. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, que dizer, a vontade de Deus é Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas, para que isso possa ser feito, né? Deus então deu Cristo para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu não vou falar, senão vou voltar tudo para a mensagem de ontem, né? Irmãos, qual é a maneira de Deus, de fato, fazer Cristo encabeçar sobre todas as coisas? Primeiramente, encabeçar a igreja. E fazer da igreja a plenitude daquele de Cristo que enche todas as coisas. Quer dizer, só tem uma maneira de Cristo encabeçar a sua igreja, primeiramente, irmãos, é Cristo encher a igreja. Encher a igreja com o quê? Encher a igreja com a graça, encher a igreja com Ele mesmo, com Deus mesmo, com todos os seus atributos, com o amor de Deus, a luz de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, a glória de Deus, e também fazer a gente edificar junto, irmão, com as virtudes humanas de Cristo, tá? Para quê? Para enchendo, irmãos, de fato, Cristo reina sobre nós. Muitos cristãos ainda confiam muito no poder do ensinamento. Mas, irmãos, se o ensinamento que não traz o encher de Cristo, esse ensinamento é vazio. Esse ensinamento apenas traz uma doutrina do que você acha que deve fazer, mas você não tem poder para fazer. Não tem força para fazer. Então, irmãos, a melhor maneira é Cristo nos encher com todos os elementos de Deus, inclusive o poder de Deus e a vida de Deus. Irmãos, aí, né? Ó Senhor Jesus, vamos lá. Aí, então, ele precisa, então, edificar a igreja, edificar o tabernáculo. E ontem já falei,
ele vai buscar material de construção aonde? No Leroy Merlin? IKEA? Onde ele vai buscar? Aqui é. Mas sabe onde você estava? Leia o capítulo 2 de Efésios. Olha onde você estava, os primeiros 2 versículos. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Ele foi buscar o quê? Foi buscar você lá no galpão da morte. Estava morto os seus delitos e pecados, nos quais andasses outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no filho da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, e como demais, também os demais. Irmãos, são esses que o Senhor foi buscar para a construção do tabernáculo. Só que não sem antes, ele o quê? Versículo 4, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora você pode ser matéria de construção. Senhor te tirou lá da morte, tirou do pecado, né? Ó Senhor Jesus. Por isso você precisa ser continuamente sendo enchido com Cristo. Essa é apenas a etapa inicial. Precisamos ser enchidos por Cristo, né, durante toda a vida da igreja. E, irmãos, aí vem capítulo 2, versículo 11, né? Diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fosseis aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. O que é isso? Aqui tem um grande problema. Os judeus que foram escolhidos por Deus como o povo dele na terra, irmãos, eles então tiveram séculos e séculos de cumprimento da lei, de mandamentos, tudo, só que aquilo tudo acabou se tornando uma religião, né? Uma religião, uma observância morta da lei, né? E agora o Senhor está chamando um povo do Novo Testamento, e os judeus, né, eles têm muita dificuldade em se associar com os gentios. No Antigo Testamento, eles não podiam sequer comer com os gentios. Não podia entrar na casa dos gentios. Agora, Deus quer fazer de todos, gentios e judeus crentes, serem membros do mesmo corpo. Como isso é possível? Não é possível isso. Então, o que Deus fez? Na cruz, Deus então teve que derrubar a parede de inimizade entre dois povos, que é entre judeus e gentios, né? E graças ao Senhor fez de nós um novo homem, e reconciliando, o versículo 16, ambos em um só corpo com Deus, né? Eu não vou ler com muito detalhe. Aí versículo 19, fez com que nós fôssemos uma família só. Somos de uma família de Deus, e Deus está fazendo essa edificação, que é o lugar de Deus, a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, Deus então chama você para construir o tabernáculo. Mas se você vou trazer o quê? Que tipo de material de construção? É você mesmo, né? 1 Coríntios 6, dá uma olhada. 1 Coríntios 6, versículo 19. Ó, nossos meninos e meninas aqui estão aqui anotando, ó, todinho, hein? Eles fazem transcrição depois, ainda fazem imersão, né? E cada frase que eles tocarem vai servir o quê? Vai servir para pregar evangelho para outro, vai ajudar outras pessoas. Então, quem é o material da construção do tabernáculo?
capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Você sabia que o seu corpo é santuário do Espírito Santo? Deus quer usar você, tá? Que está em vós, o Espírito Santo está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Irmãos, você não é mais de você mesmo, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, não diga assim para o Senhor: Senhor, eu não tenho tempo para edificar a igreja. Eu tenho que trabalhar muito, sustentar minha família, eu não tenho tempo. Você não é mais de você mesmo. Você foi comprado pelo sangue de Cristo, tá? Então você agora é para, de um lado, você, claro, não vai largar o emprego, né? Mas você, irmãos, o seu verdadeiro emprego, sua verdadeira profissão, o seu verdadeiro ofício, irmãos, é servir ao Senhor, edificando o santuário, né? E eu li ontem Romanos 12:1, eu acho que vocês já sabem de cor, né? Romanos 12:1 fala o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço mais racional. Quer dizer, quando Moisés, né, recebeu a instrução de Deus em Êxodo 25, do povo trazer ofertas para materiais para a construção do tabernáculo, na verdade, equivale no Novo Testamento o Senhor falar: apresente o seu corpo para servir ao Senhor. Vamos apresentar nosso corpo para servir ao Senhor? Eu não tenho tempo, mas se você tiver coração, você vai ter o tempo. Acredita nisso? Quanto mais você serve ao Senhor, mais tempo você tem. Você vai ter, né? Eu conheço aqui, ó, esses que estão nos acompanhando aqui do Brasil, vários deles são empresários, são profissionais liberais, têm seus escritórios, seus negócios, suas empresas, irmãos. Eles são muito ocupados. Mas eles descobriram, irmãos, que a profissão principal deles é servir ao Senhor. Eles pagaram o preço, a passagem para vir para cá, para acompanhar essa inauguração, acompanhar essa conferência. Porque eles sabem que o corpo deles não é mais deles mesmo. O corpo foi comprado por sangue precioso do Senhor. Eles mesmos são material de construção e eles também são para edificar o tabernáculo do Senhor, né? Irmãos, vamos mudar de atitude. Daqui para frente, irmãos, nós queremos nos oferecer ao Senhor como material de construção, né? Aí, vamos lá. Deus, de um lado, precisa de material de construção. Por outro lado, ele precisa de quem saiba fazer a obra, né? Ó, o engenheiro que fez a obra, cadê o Caio? Cadê o Caio? Ó o Caio aqui, ó, o Caio aqui. Levanta aqui para os irmãos. Esse é o engenheiro residente, né, que executou essa obra aqui, claro, com seus vários auxiliares, com a ajuda do Luiz Beatriz, né, e vários outros irmãos. Irmãos, precisa de homens habilidosos para fazer a obra. Você imagina se Caio não soubesse ler planta? Já pensou se você não soubesse ler a planta? Se não soubesse o que é forma, né, que são a armadura de uma viga, né, como se faz uma laje, como se faz a fundação. Você imagina, você não saber ler, você precisa de habilidade, não é isso? Você estudou, né? Estudou, né? Estudou para isso. Irmãos, vocês entenderam? De um lado, para edificar a igreja, você precisa de materiais. Precisa comprar pedra, precisa comprar cimento, precisa comprar forma. Mas, por outro lado, você precisa de homens hábeis. Homens com habilidade para fazer isso. Saber ler desenho, precisa saber ler, né, planta, saber, né, calcular, né, os materiais, a dosagem, etc, etc. Irmãos, quem são esses homens hábeis? Êxodo 28. Êxodo 28.
Deus precisa de você. Versículo 3. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão. Né? Aqui fala da veste, mas para todos os itens do tabernáculo, então precisamos de homens hábeis. Então Deus, de um lado, precisa de material de construção, mas por outro lado, ele precisa de homens com habilidade para lidar com o material de construção. Então, na edificação da igreja, Deus precisa de duas coisas. Primeiro, você se apresentar como material de construção. E, em segundo, você se apresentar como homens hábeis. É sobre isso que eu quero falar. Entenderam ou não? Aqui tem um versículo de Efésios. Viu, Ami? Para de comer, rapaz. Você na frente do André só come, né? O Ami, tem um versículo aqui, vai te surpreender. Efésios 2, versículo 10. Nós sempre entendemos de uma forma, né? Ali diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmão, esse versículo aqui nunca entendi direito. De um lado, nós fomos ensinados durante esses anos todos, que a palavra feitura em grego é poema. Então nós, né, não deixa de ser, tá? Não deixa de ter essa interpretação. Mas assim, eu quero apresentar um pouquinho, interpretando um pouquinho mais prático. Poema é poema, obra-prima. A obra-prima de um artista é o poema, é a obra-prima. Então, nós sempre, né, falamos que a igreja, uma vez edificada, é uma obra-prima de Deus. Vocês se lembram? A gente vem falando sobre isso. Mas aqui, olha só, ele fala assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, essa feitura é para fazer alguma coisa. Não é só uma obra-prima para ficar no museu, para exposição. Essa feitura, irmãos, é para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nas boas obras. Grimaldi, dá para entender? Se for só para entender como poema, só entender como obra-prima, não dá. Fica muito contemplativo, muito contemplativo. Existe uma versão em inglês, essa feitura aqui, traduzida para workmanship. Workmanship, irmãos, é obra, mão de obra. É mão de obra. Mão de obra. Irmãos, Deus não apenas quer que você se apresente, workmanship. Deus não quer apenas que você se apresente como material de construção. Deus quer que você se apresente como workmanship, como mão de obra. Mas essa mão de obra aqui, irmão, mão de obra especializada. Uma mão de obra de homens habilidosos, homens específicos, né? Por exemplo, para fazer instalação elétricas aqui, irmão, nós precisamos de quem entenda de eletricidade. É uma especialidade, né? E que ele tem que dominar, tem que ter habilidade, né? Para fazer toda a parte hidráulica, precisamos de pessoas que têm habilidade para instalações hidráulicas, né? Então, irmãos, cada especialidade precisa de homens de mão de obra especializada. E Deus precisa de você como uma mão de obra especializada. Deus precisa de você como um artista. Para fazer o tabernáculo precisa de artistas.
Essa é a obra-prima, essa obra de arte de Deus. Então, aqui você consegue entender, viu, Alexandre? Você consegue entender. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Você foi criado para fazer instalação elétrica, instalação hidráulica. Claro, estou falando uma coisa morta, mas estou falando coisa viva. Que é a edificação da igreja. Precisa de especialidades. Tá certo? Você foi criado em Cristo Jesus. Por isso, irmão, não é somente habilidade natural. Uma habilidade que foi criada em Cristo Jesus. Então, você precisa pedir espírito de sabedoria. Tá? Criado em Cristo Jesus, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Deus já te preparou. Quando eu fiz ginásio, no meu tempo era ginásio, tá? Os meninos que não entendem nem que é ginásio mais, né? Quando eu fiz o ginásio, depois eu fiz o secundário, eu fiz o curso técnico. Meu Deus já estava me preparando. Você sabia que eu fiz um ginásio? Eu não sei porque eu vim de Taiwan, né? Fui parar nesse país aqui, sabendo de nada, me colocaram num ginásio industrial. Eu estava montando, desmontando carros no ginásio. Sabia disso, Alexandre? Eu ia seguir a engenharia mecânica, ia seguir a mecânica. Montava, desmontava caixa de câmbio, diferencial, né? O motor. Toda vez que desmontava um carburador, e a hora que eu montar, sobrava peça. Sempre sobrava peça. Um giclê que esqueci de colocar, um parafusinho que esqueci de colocar, né? Irmãos, até ali, irmão, Deus já estava me preparando. Aí, quando eu fui fazer o secundário, né? E, de repente, eu fui entrar em uma das melhores escolas de escola técnica. No meu tempo era lá em São Bernardo do Campo, Lauro Gomes. Eu fui da segunda ou terceira turma daquela escola. Irmãos, eu aprendi além de toda coisa, né, normal, né, do curso, eu aprendi toda a usinagem. Eu sei usinar no torno, na fresa, na plena, estamparia, sabe? Eu sei fazer tudo isso. Quer dizer, eu sabia fazer tudo isso, né? E mais ainda, né, como curso técnico, eu tinha que controlar os tempos de operação para poder calcular, né, o tempo de execução de um projeto, não é isso? A gente cronometrava tempo de cada coisa. Por que o Senhor fez isso? O Senhor já estava me preparando. Aí, de repente, eu fui entrar no curso de engenharia. Na engenharia, irmão, deveria seguir mecânica. O Senhor me fez entrar no civil. Eu fui fazer engenharia civil, irmão, porque Deus queria isso. Deus estava me preparando para isso. Ainda no segundo ano de formado, né? Deus, né, um professor me chamou para dar aula na faculdade de engenharia por 12, 13 anos. Irmão, tudo isso o Senhor estava me preparando. Irmão, não é por acaso aquilo que você passou na vida. Você acha que é por acaso? Deus de antemão te preparou. Mas preparou para você ganhar dinheiro só? Preparou você para quê? Vir aqui na Europa fazer vida. Se for nos Estados Unidos é sonho americano, né? American Dream. E chega aqui na Europa é ficar rico na Europa. Não, Deus não preparou você para isso, não. Não que você não pode ficar rico, não. Não fica triste com essa mensagem. Você pode até ficar rico, mas você foi preparado para a edificação da igreja. Então, para edificar a igreja, Deus precisa de muitos especialistas, muitos homens habilidosos, né? Vocês meninos, meninas, vocês pré-adolescentes, adolescentes, sabe? De um lado, vocês estão muito animados, né? Fazer comportagem, etc, etc, salvando pessoas. Isso é espetacular, porque o Senhor precisa de um exército para fazer isso. Mas, por outro lado, aproveitem bem o seu aprendizado.
aprendam bem nas escolas, estudem bem. Estudem não só para tirar nota para passar de ano, estudem para aprender habilidade. Tá certo? E se amanhã vocês se formarem, alguns vão ser comportores direto, tempo integral, né? Muitos, né? E se alguns de vocês, o Senhor preparar um trabalho secular, mas você não precisa deixar de ser comportor. Você pode trabalhar no trabalho secular e ser um comportor ou não pode? Quem é esse comportor é comportor para a vida toda. Não é isso? Então, se você for trabalhar, aprenda bem habilidades. Deus quer que você aprenda, porque Deus está preparando você. Os tempos que você está estudando, trabalhando, irmão, não é tempo perdido. Deus precisa da sua habilidade, tá? Bom, eu vou falar só até isso, senão vou prolongar muito. E, irmãos, essa 1 Coríntios 3, vamos dar uma olhada, 1 Coríntios 3. Ó Senhor Jesus. E para todo, irmãos, para toda a obra, eu apresentei Caio como engenheiro responsável pela obra, né? Mas existe superintendente da obra, né? Alguém que cuida de tudo, não tanto a parte financeira, a parte da obra e tudo, né? Esse superintendente da obra, irmãos, é o que Paulo fala em 1 Coríntios 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Essa palavra prudente é a mesma coisa que sábio, precisa de sabedoria. E construtor aqui, irmãos, é arquitecnon, que seria arquiteto na nossa linguagem, mas não é exatamente arquiteto, somente, porque para nós arquiteto é um profissional. Mas aqui, esse arquiteto aqui, irmãos, é o superintendente da obra. Ele é responsável por toda a obra. Irmão, Deus chamou o apóstolo Paulo para superintender a obra de Deus. Deus hoje precisa de superintendente da obra, né? Paulo foi chamado para isso. Por isso, então, que ele fala, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, que é o que é Jesus Cristo. Contudo, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Irmão, o que quer dizer isso? Vamos apresentar-nos como materiais de construção para edificação, certo? Só que esse material de edificação e também o sábio arquiteto, quem edifica, os homens hábeis que edificam, irmãos, não podem usar materiais que não sejam trabalhados por Deus. Em outras palavras, aqui há dois tipos de materiais: ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. Ouro representa a natureza de Deus, a natureza do Pai. A prata representa, irmãos, a redenção de Cristo, que nos comprou. Para nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Ele, para a edificação da igreja. E pedras preciosas, Deus precisa de você, mas não in natura.
Deus precisa de você transformado. Deus precisa de uma pedra preciosa, uma pedra que passou por transformação do Espírito Santo. Portanto, irmãos, não apresente da maneira natural para a edificação da igreja. Deixe Deus trabalhar em você. É por isso, irmãos, muitas vezes você se apresenta, né, com muita energia, muita coragem, né, muita disposição, eu quero servir ao Senhor, e de repente alguém joga água fria em você. Aí, o jeito que você está fazendo tudo de uma forma natural, aí vem um irmão mais maduro, falou, pera, devagar. Aí você vai, tá bom, não sirvo mais, então não sirvo mais. Não, o Senhor precisa transformar você. Precisa passar por lições de cruz, precisa passar por lições de transformação, não é isso? Então, precisamos edificar com ouro, prata e pedras preciosas, e não com madeira, feno e palha, que são as coisas relativas ao homem natural, tá? Não tenho tempo de detalhar aqui, tá? Então, por isso, irmãos, que eu falei ontem que a palavra, o verbo se encarnou entre nós, cheio de graça e de verdade, é justamente para nos transformar. A graça vem para, no fim, ficar só a verdade. Porque madeira, feno e palha, quando passa ao fogo, queima tudo. Mas quando é trabalhado, né, por a graça, né, trabalhado dentro de você, sobra a realidade. Aí pode passar fogo que você vai ficar firme. Portanto, irmãos, a obra de cada um, irmão, tem que permanecer, tem que aguentar a prova de fogo. Muita gente se diz obreiro de Deus, fazendo muita obra para Deus, irmãos, mas muitas dessas obras, irmãos, vão ser queimadas. E se a obra de alguém for queimada, irmãos, para mim, ele não vai ser aprovado. Ele vai ser salvo, mas através do fogo. Quer dizer, ele não vai participar do milênio. E eu quero participar do milênio. Então, não quero edificar com madeira, feno e palha, quero edificar com ouro, prata, pedras preciosas. Não tenho tempo de falar mais do que isso, tá bom? Então Efésios 4, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Vou falar só até aqui de Efésios, aí eu vou entrar novamente em Êxodo, tá? Porque tem muita coisa interessante daqui para frente. Vamos lá. Vocês aguentam um pouquinho, não? A minha aguenta? Ainda está comendo, né? Toda vez que eu olho para ele, está comendo, né? Não, estou brincando. Tem gente que fala que eu pego muito no pé dele, coitado. Mas é só para descontrair um pouco. Ó Senhor Jesus. Aí eu falei para vocês, né, qual é a maneira, irmão, do Senhor transformar a gente? É encher. E qual é a maneira de encher, irmão, senão o que esses aí estão fazendo? Imersão na palavra. Transcrição. Dormir com a mensagem. Acordar na mensagem. Né? Amando a palavra. E estão sentando no chão duro, ó. Porque eles querem ficar na frente, querem prestar atenção. Irmãos, o que eles estão fazendo, irmãos? Estão, sem perceber, através da palavra, Cristo está enchendo eles com a graça. E a graça, o fluir da graça traz o quê? Traz o próprio Deus. Traz o que de Deus? Traz os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Vou voltar a repetir. Deus é amor. Porque o amor, em primeiro lugar, irmãos, o amor nos une. O amor é o único elemento que nos aglutina. Não, por isso, não vou repetir, não confia muito na amizade, não. Esse é o meu melhor amigo, meu melhor amigo, a mãe pode me trair. A melhor maneira de aglutinar-nos, de unir-nos, é amor. Então, onde tem esse elemento é na graça, no fluir da graça, né? O amor, luz. Luz vai fazer com que eu não viva nas trevas, fazendo coisas sujas, coisas feias das trevas, né? Eu viva na luz. Deus é santo, Deus é justo, Deus é a própria glória, né?
e eu ainda tenho todas as virtudes humanas de Cristo, nessa graça. E o que vai sobrar em mim, irmão, depois de anos e anos de imersão na palavra, inculcar a palavra no coração, o que vai sobrar em mim é a verdade, é a realidade. E tudo que é real, irmãos, é coisa mais sólida do mundo. Uma vez, naquele tempo, nós ainda tínhamos que levar livro na mão para a Argentina. A gente imprimia livro, levava livro na mão na Argentina. Ao entrar na alfândega, no aeroporto, aí eu perguntei: por que você está levando esses pacotes todos aí? Não, esses pacotes são para suprir nossos irmãos aqui na Argentina, né, tal. Mas isso aqui não é comércio, não, né? Eu falei: não é comércio, eu estou levando suprimento espiritual. Sabe o que o fiscal da alfândega me falou? Uma coisa interessante. Eu era jovem ainda, né? Ele falou assim: olha, vou te dar um conselho. Não importa o momento ou pressão, diga sempre a verdade. Porque a verdade é a única coisa sólida. Diga a verdade. Por isso, irmãos, o trabalhar da graça vai sobrar em nós o quê? A verdade. Só vai sobrar a verdade. A verdade, irmão, não tem buraco, não tem oco. A verdade é sólido, né? Então, irmão, não busque a verdade. Por isso, Efésios, né, ali, né, seguindo a verdade, é isso? Capítulo 4, versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, vamos buscar a verdade. E essa verdade vem através da imersão, inculcar a palavra, né? Ó Senhor, e isso, irmãos, faz com que nós sejamos edificados. Tá? Capítulo 4, é isso, né? Capítulo 4, meu Deus do céu, não tem muito tempo não. Então, eu vou só ler rapidamente para vocês, né? Capítulo 4, o quê? Versículo 10, aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, encher você da verdade. E isso é para quê? Para a edificação da igreja. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Irmão, para a edificação do corpo de Cristo, nós precisamos que Cristo venha encher-nos, para não edificarmos com coisas naturais, tá? E aí, irmãos, versículo 13 é importante, não vou ter tempo de ler. Versículo 15 já falei, seguindo a verdade em amor. Versículo 16 é o resultado da edificação, de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado. Esse consolidado aqui, a palavra é coalescido. Quando as mulheres fazem tricô, né? Vocês fazem com que um fio seja entrelaçado com outro fio. Irmãos, essa palavra, como é que é? Consolidado aqui, coalescido, é nesse sentido. Então, irmãos, enquanto nós estamos servindo juntos ao Senhor, fazendo imersão junto, saindo para pregar evangelho junto, fazendo comportagem junto, né, fazendo serviço juntos, né, batendo um de frente com o outro, né, às vezes até sai atrito, né, tal. Irmão, mas tudo isso é bom para a gente ficar bem ajustado e bem coalescido. Deus precisa que a gente, irmãos, a edificação da igreja somos nós. Nós precisamos ficar bem ligados um com o outro, mas através do amor de Deus. Irmãos, é isso que Deus está fazendo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, só quando chegar a esse ponto, irmãos, todos os membros estarão cheios da verdade divina, a realidade divina. Irmãos, a edificação estará pronta. Nós teremos a verdade sólida entre nós. Êxodo 31, preciso correr um pouco. Vamos lá, Êxodo 31. Agora entra a parte mais interessante ainda. Êxodo 31.
Êxodo 31, versículo de 1 a 5. Senhor Jesus, as irmãs me prepararam um chá, até esqueci de tomar. Versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Quem é Bezalel? Bezalel era um homem que Deus escolheu para ser o superintendente da obra de edificação do tabernáculo. Ele é, na nossa palavra, seria mestre de obra. Só que mestre de obra, nós, atende só uma parte, não é isso? Eu diria superintendente da obra. Aquele que cuida de tudo de uma obra, tá? Então, Bezalel é esse homem. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Irmãos, ó Senhor Jesus, para construção do tabernáculo, Deus chamou a Bezalel para superintender a obra. Ele equivale a Paulo, quando foi chamado por Deus para ser o sábio construtor, o sábio arquiteto, ou o sábio superintendente da obra da edificação da igreja da época dele. O nome Bezalel, sabe o que significa? O nome Bezalel significa na sombra de Deus. Irmãos, quem é o superintendente da obra, quem é o responsável geral pela obra, ele precisa estar na sombra de Deus. Por quê? Porque, de um lado, a construção do tabernáculo exige muita habilidade, muita destreza para trabalhar com metais, com madeira, com pedras e com tecidos. Imagina, um homem tem que saber de tudo isso. E Deus precisa suprir esse homem com sabedoria. Ó, a ordem que está aqui, ó, de habilidade, inteligência, conhecimento e todo artifício, eu acho melhor, eu acho que está na versão King James atualizada, está melhor essa tradução. Eu diria que eu colocaria nessa ordem, né, de todas. Eu acho que é entendimento, né, primeiro, né? Sabedoria, isso. Então, eu vou traduzir. Seria assim: sabedoria, entendimento, conhecimento e destreza. Destreza, o homem que conhece muito, né, como artista, trabalhos artísticos, né? Então, irmãos, vou explicar depois, daqui a pouco, sobre isso. Então, por um lado, irmãos, a edificação da habitação de Deus é uma... de um lado, exige essas habilidades todas para trabalhar com esses diferentes materiais, né? Mas, por outro lado, irmãos, a edificação da igreja, a edificação da casa do Senhor, vai diretamente confronta contra o outro reino. Que é outro reino? Conforme a igreja foi edificada, conforme nós estamos servindo juntos, imergindo na palavra do Senhor, servindo juntos, estamos sendo entrelaçados, e a própria verdade está prevalecendo entre nós, irmãos, isso vai fazer tremer as portas do Hades, porque o tempo dele está diminuindo, ele sabe que o tempo dele está próximo. Por isso, irmãos, esse Bezalel, ele vai enfrentar muita oposição, vai enfrentar muita perseguição, muita luta. Por isso, irmãos, Bezalel precisa estar na sombra de Deus. Vocês entenderam? Esse é o significado. Precisa estar na sombra de Deus. Assim como eu mostrei ontem em João capítulo 6, versículos 17 e 18, que as ondas do mar levantam contra o barco, falei ontem, né? Instigadas pelo
pela tempestade, pelo vento, e no vento, irmãos, a atuação do vento representa as ações dos principados e potestades, das forças angelicais de Satanás, né, levantando ondas do mar. As ondas do mar representam as forças demoníacas das águas para lutarem contra, né, o barco seguir adiante. O barco seguir adiante, irmãos, significa a edificação do tabernáculo. Enquanto nós estamos edificando, irmãos, os jovens, os meninos aqui, irmãos, estão fazendo imersão da palavra. E a palavra está trabalhando neles como realidade espiritual. E nós estamos sendo edificados, entrelaçados, não é isso? Né? Nessa edificação do amor, irmãos, alguém está muito preocupado. E alguém vai tentar fazer de tudo, irmãos, para lutar contra o avanço da igreja. Por isso eu disse ontem à noite, irmãos, que eu me sinto, às vezes, irmãos, nesse momento, né, me sinto, às vezes, parece que, né, as forças do mal soltaram todos os demônios para nos perturbar. Todo demônio. Eu não contei ainda algum sonho de alguns outros irmãos que estão na África e tal, né, coisas demoníacas, parece que as forças estão tentando impedir nosso avanço. Né? Mas, irmãos, o Senhor está conosco. O Senhor está no barco. O Senhor levantou e falou, não, tem de bom ânimo, né? Eu estou aqui. O Senhor está aqui, tá? É só Ele repreender, né, as forças espirituais do mal, como está em Efésios capítulo 6, versículo 12, né? Porque a nossa luta, irmão, não é contra principado e potestade, não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades, né? As forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, Satanás levanta perturbações, ataques malignos para danificar a obra e, se possível, paralisar a obra. Nós vamos parar a obra? Não. Fica com medo? Irmãos, é muito fácil, irmãos, só eu dizer, não, vamos parar com tudo. Não, estão falando muito mal da palavra profética, então vamos parar de falar a palavra profética. Aí para a obra. Para a imersão. Não, para tudo. Inimigo quer paralisar a obra. Mas nós não vamos paralisar a obra. Tá? Em segundo lugar, o nome do pai de Bezalel é Uri. O que significa Uri? Significa a luz de Jeová ou a luz do Senhor. Irmãos, o seu avô é Ur, que significa nobre. Isaías 32, versículo 2, diz o quê? Com relação a homem nobre. Isaías 32, 8. Acharam? Acho que já está projetado, né, ou não? Tá. 32, 8. Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Irmãos, ele é neto do homem nobre. Portanto, irmãos, edificação da igreja é uma obra nobre. Irmãos, Satanás pode usar homens por meios sujos, por meios malignos, com mentiras, para atacar sua igreja. Mas nós que edificamos a igreja, nós não podemos devolver na mesma moeda. Nós não podemos usar os meios sujos. Nós não podemos usar os meios malignos. Porque nós fazemos uma obra nobre. Vocês entenderam? Nós confiamos no Senhor. Inimigo de Deus tem usado a mídia para espalhar mentiras, contaminando os irmãos, as pessoas, tal. Mas nós não podemos usar mesmo os meios. Nós confiamos no Senhor. Porque o trabalho que estamos realizando, irmãos, é um trabalho nobre. Então, o nobre projeta coisas nobres e persevera na sua nobreza. Vamos manter-nos nobres, tá? E nós também, irmãos,
precisamos da luz do Senhor, que é o Pai dele. A luz do Senhor, irmãos, tenha certeza, irmãos, a palavra profética não vem de um homem. A palavra profética vem por meio da revelação da luz do Senhor. Então, cada palavra que o Senhor dá, irmão, pode ter certeza, não é homem na sua habilidade de falar bem a Bíblia, não, vem pela luz do Senhor, né? Por isso, irmãos, o líder da obra de Deus precisa estar na sombra de Deus, debaixo da proteção de Deus, sendo guiado pela luz do Senhor e ser nobre e trabalhar na obra nobre, fazer coisas nobres, que é a edificação da casa de Deus, e ele também pertence à tribo de Judá, que é a tribo da realeza, tribo do rei Cristo. Vamos continuar, versículo 3, em Êxodo 31. E eu enchi, né? Agora vou ler os termos mais corretos. Deus o encheu do Espírito de Deus, tá? Eu vou nessa ordem, de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento e de destreza, né? Ou de todo artifício. Por exemplo, por que nós precisamos de tudo isso? Parecem sinônimos. Porque é mais fácil você obter conhecimento bíblico, não é isso? Basta você estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais a Bíblia, você tem conhecimento bíblico. Só que muitos que têm conhecimento bíblico acham que é o máximo. Ele conhece a Bíblia de ponta a ponta, irmão. Se você pode ter conhecimento bíblico, mas você não necessariamente tem o entendimento. Vocês estão me entendendo? Você tem um conhecimento bíblico, pode ser que você não conhece o real significado de cada palavra, do que o Senhor quer falar com você, tá? E você pode ter conhecimento bíblico e pode, às vezes, até ter um entendimento, mas você não tem a sabedoria. A sabedoria vem pela revelação. Vocês entenderam? Então, não é só ser um bom mestre da Bíblia, ter conhecimento é o suficiente para edificar a igreja. Não. Você precisa de conhecimento, você precisa de entendimento, precisa saber o que realmente o Senhor quer falar com você, e você precisa de revelação, precisa da sabedoria para ter o quê? Em outras palavras, você, como João, quer nos levar lá para o céu, sair da esfera terrena. Aí nós vamos ter a sabedoria. Lá em cima nós conseguimos enxergar melhor, e você precisa de destreza. Essa destreza, irmãos, é o que eu li lá em Efésios 2, Deus está nos preparando, depois que passar pela morte, a nossa habilidade, e em ressurreição Ele nos usa para habilidade e destreza para a edificação da casa de Deus. Né? Porque isso, Moisés, né? Ele, aos 40 anos de idade, ele frequentou a melhor universidade da época, ele estudou, né, no Palácio Egípcio, ele sabia, né, ele conhecia muito bem como manejar a palavra e também obras. Ele é homem completo. Muita gente ou é acadêmico ou é prático, mas ele sabe das duas coisas, né? Irmãos, graças ao Senhor, ele aprendeu tudo, só que, quando chegou 40 anos de idade, ele saiu, deixa comigo, eu vou salvar o meu povo da opressão, né, de Faraó. Ele foi lá e matou o egípcio. E quando matou o egípcio, ele soube que Faraó está à procura dele, vai matá-lo. Ele teve que fugir, ele fugiu para o deserto de Midian, né, casou-se com a filha, né, de Jetro, e acabou, né, apacentando, cuidando do rebanho do seu sogro por 40 anos. Ele já tinha 80 anos, imagina só, saiu aos 40 anos, tudo forte, e quando chegou aos 80 anos, já todo velhinho, né? Aí quando chegou aos 80 anos de idade, o Senhor aparece a ele numa sarça, e o chama, e o envia para a obra do Senhor. Ele fala, mas agora não, né? Por que não me chamou aos 40 anos de idade? Hoje já estou velho, né? Eu, aos 40 anos, eu não pratiquei oratória,
Por 40 anos não pratiquei aquilo que estudei no Egito, né? Eu já não sei mais. Manda outro, manda outro. O Senhor falou, não é você mesmo que eu quero mandar. Irmãos, isso quer dizer o quê? O Senhor ainda usa aquela habilidade que você aprendeu até os 40 anos de idade, mas o Senhor não usou imediatamente. O Senhor esperou que aquela habilidade sua morresse, para depois, quando você achar que não é mais útil, o Senhor usa. Então fala, agora sim, agora está bom. Quando você acha que você está bom, não está bom. Quando você fala, não estou bom, aí está bom. Aí o Senhor vai chamar você. Tá? Então, irmãos, graças ao Senhor, hoje, vamos lá para Êxodo 40, versículo 17. Deus precisava desses hábeis executores para edificar o tabernáculo fielmente, conforme o que o Senhor revelou para Moisés. Por quê? Porque o tabernáculo, irmãos, tinha que estar pronto para ser levantado no dia 1º do ano do segundo ano. Eles tiveram alguns meses para trabalhar no tabernáculo. Por quê? Porque o povo de Israel saiu do Egito, aí foram até Monte Sinai. 40 dias e 40 noites, Moisés subiu ao monte, receber as tábuas da lei e receber instruções para o modelo do tabernáculo. Aí, a partir daí, irmãos, depende dos executores. Agora, cadê os homens habilidosos? Vamos trabalhar. Aí começaram a trabalhar no restante do ano. Vocês entenderam? Irmãos, no passado, a gente pensava que o Senhor precisa de muitos professores teólogos entre nós. Os melhores jovens, a gente preparava para ser melhores ministradores de mensagem. Isso foi no ano passado. Irmãos, mas Deus não precisa de muitos bons faladores. Deus precisa de um tabernáculo pronto. Se todo mundo é teórico e ninguém executa nada, como é que vai sair o tabernáculo? Então, graças a Deus, irmãos, hoje nós mudamos o nosso foco. Nosso foco, irmãos, é preparar todos os irmãos, nossos jovens, para serem executores da palavra. Precisamos ser executores da palavra. No tocante à palavra, precisamos ser fiéis, o quê? Fiéis mensageiros da palavra. Da forma como nós ouvimos Deus falar, nós transmitimos fielmente para os irmãos. Mas uma vez que transmitimos para os irmãos, nós também somos fiéis executores. Nós operacionalizamos a palavra. Irmãos, a palavra que Deus fala é sempre uma ordem. Quando Deus fala, Deus quer ver a sua ordem executada. Então, irmão, nós não somos meramente bons teólogos, teóricos. Nós somos também bons operacionais. Nós somos o quê? Nós somos para produzir para Deus. A palavra precisa produzir fruto para Deus. E a igreja produz fruto para Deus. Então, nós somos esses executores, né? Porque Deus quer ver o tabernáculo pronto. Então, graças a Deus, né, o Bezalel trabalhou bem, tá? E no primeiro dia do segundo ano, primeiro mês, foi levantado o tabernáculo. Aleluia. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aí passa um mês. No segundo mês do segundo ano, passa um mês. Deus então fala para Moisés e Arão: levanta o censo. Vamos ver quanto nós temos de guerreiros aí entre nós. Cadê os adolescentes? Cadê nossos guerreiros? Todos de 20 anos para cima. Não idade física, tá? Não, naquele tempo era idade física. Capazes de sair à guerra. Eles contaram de cada tribo. Irmãos, o total deu mais de 600 mil homens de guerra.
Isso no segundo mês, primeiro dia do segundo mês do segundo ano. Aí, o exército estava pronto. O exército estava pronto. No dia 20 do segundo mês, eles partiram, levantaram as tendas. E o tabernáculo passou a andar. São 3 tribos na frente, 3 tribos seguindo o primeiro estandarte. Aí, o tabernáculo, com os levitas e sacerdotes, seguiram no meio. E depois mais 3 tribos e mais 3 tribos, são 12 tribos. Irmãos, eles marcharam como um exército. Rumo a que destino? Rumo a que destino? A boa terra. Irmão, nós estamos marchando nessa direção, tá? Mas ainda preciso terminar aqui. Capítulo 35 de Êxodo. Ainda tem uns minutos, né? Ainda tem uns minutos, vamos lá. Êxodo 35. 35, versículo 35, é isso, né? Ó. 30, versículo 30 para frente, ele fala a mesma coisa. Mas eu quero chamar a atenção no versículo 32. E para elaborar desenhos, precisa fazer desenho, para fazer projeto, precisa fazer, naquele tempo, né, Alexandre? Já fazer desenho. Hoje é tão fácil, né, no computador, né? Fazer desenhos e trabalhos em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras e engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Você sabe entalhar madeira, não? Quem sabe entalhar madeira aqui? Quem sabe trabalhar em pedra? Quem sabe engastar uma pedra? Quem sabe trabalhar em tecido? Quem sabe trabalhar em ouro? Em prata? Em bronze? Quem sabe? Irmão, na edificação da igreja nós precisamos saber, né? Aí, versículo 34. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aoliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Irmãos, todos os líderes precisam ter a disposição para aperfeiçoar outros. Não fique você do primeiro dia até o último dia da sua vida, só você, né, liderando. Irmão, vamos preparar outros irmãos. Vamos instruir a outros. Ó Senhor Jesus. Então, todos os líderes da obra do Senhor, líderes das igrejas, devem ter o espírito de aperfeiçoar outros irmãos, especialmente a geração mais jovem, dando-lhes oportunidade de aprender a executar a obra do Senhor. Não os encare como seus concorrentes. Não fique com medo de perder o lugar para eles. Não, irmãos, no corpo de Cristo não tem esse negócio de perder lugar, não. Cada um tem a sua função, não é isso? Então, vamos aperfeiçoar, tá? Principalmente os mais jovens. Não pode uma igreja, irmão, depois de 20 anos, 30 anos, mesmo os cabeça branca. Né? Vamos ter que aperfeiçoar os jovens. Né? Dá confiança para eles. Né? Dá um voto de confiança. Né? Deixa, irmãos, não tem problema errar. Irmão Dom fala, se errar, corrige, aprende, se arrepende, não é isso? E pode ir para frente, tá? Ó Senhor Jesus. E vamos ajudar todos a seguirem de perto a palavra, para conhecerem todos os detalhes do modelo da edificação do tabernáculo revelado a Moisés. Irmãos, Paulo, né, ele tinha alguém que seguia de perto. 2 Timóteo 2:2, ali fala que Timóteo instruía aqueles que, né, instruía aqueles que podiam instruir a outros, tá? Isso é uma coisa que precisamos fazer, mas eu queria falar de 2 Timóteo 3, versículo 10, fala assim, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Irmãos, Timóteo
podia cooperar tanto com Paulo, era aperfeiçoado por Paulo, porque Timóteo seguia de perto a Paulo. Mas não seguia de perto só a palavra de Paulo. Ele seguia de perto para ver o procedimento de Paulo, a fé de Paulo, não é isso? A longanimidade de Paulo, né? O propósito do coração de Paulo, o amor de Paulo e a perseverança de Paulo. Quer dizer, seguia de perto não só a mensagem, mas também a sua conduta. Irmãos, é muito importante seguir de perto. Todos os irmãos que estão vulneráveis ao ataque do inimigo e contaminar a cabeça, né, são os que não seguem de perto. Estou certo ou não? Por isso, irmãos, qual é o segredo de você se manter saudável? Qual é o segredo de você estar sendo útil na edificação do Senhor? Irmãos, é seguir de perto. Por isso, irmãos, vamos ser como a Oliabe, né? Segue de perto ao mestre de obra. Vamos seguir de perto, né? Se você não tem condições de seguir de perto fisicamente, se pode, siga, né? Esses irmãos que vieram comigo pagaram um preço, passagem, para seguir até fisicamente. Mas se você não tiver condições de seguir fisicamente, irmãos, siga de perto a palavra e siga de perto praticando a palavra, né? Aí você está mais protegido, você não está vulnerável, tá bom? E eu vou terminar com 2 Crônicas, capítulo 2. Aí já é uma outra etapa, já é construção do templo de Salomão, tá? 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 3 e 5. 3 a 5. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro, como procedestes para com Davi, meu pai, e lhe mandastes cedros para edificar a casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus, e lhe a consagrar para queimar perante ele incenso aromático, né, etc, etc. Não vou continuar lendo aqui, tá? Aí no versículo 8 e 9, tá? Manda-me também madeira de cedros, ciprestes e sândalo do Líbano, porque bem sei que os teus servos sabem cortar madeira do Líbano, eis que os meus servos estarão com os teus para me prepararem muita madeira, porque a casa que edificarei há de ser grande e maravilhosa, tá? Vamos fazer essa casa maravilhosa para o Senhor. Aí então, o rei de Tiro, Hirão, mandou um homem habilidoso. Esse homem habilidoso, irmãos, é equivalente a Bezalel, o superintendente da obra para fazer tabernáculo, no templo da construção do templo. Esse homem foi enviado pelo rei de Tiro, tá? Hirão. Versículo 13. Agora, pois, envio um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Hirão-Abi. Como os dois têm o mesmo nome, Hirão, você pode confundir. Um é o rei de Tiro. É Hirão, rei de Tiro. Mas esse homem que o rei de Tiro mandou para o rei Salomão para construir o templo é Hirão-Abi. É um homem habilidoso. E esse homem habilidoso, irmãos, versículo 14, ele é filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Olha, sabe o que ele sabe fazer? Ele sabe lavrar em ouro, ele sabe lavrar em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeiras, em obra de púrpura, de pano, de azul e de linho fino e de toda obra de carmesim. Olha, esse cara sabe tudo. E é hábil para toda obra de entalhe e para elaborar qualquer plano aqui é planta, tá? É desenho. Elaborar qualquer plano que se lhe proponha, juntamente com os teus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. Olha, Deus, através do rei de Tiro, mandou o Hirão-Abi. Esse homem sabe de tudo.
para a construção do templo. Irmãos, só que o pai dele é de Tiro e a mãe é judia, a mãe da tribo de Dan, né? Então, irmãos, a mãe sendo judia, ele é considerado um judeu, né? Um israelita, um filho de Israel, tá? Então, ele era de Israel, mas o pai é de Tiro. Sabe o que representa isso? Por que ele é tão habilidoso? Irmãos, porque Tiro faz parte da Fenícia de antigamente, tá? Tiro é uma região muito desenvolvida comercialmente, porque é um porto. E de Tiro é que eles se arriscaram primeiramente se aventurar no mar Mediterrâneo. Ali eles construíram os primeiros barcos para se aventurar e buscar madeiras no Líbano. E eles então faziam esse comércio. E o comércio todo vinha para o Tiro. Então ali aparecia também metais, apareciam ouro, prata, bronze. Ali aparecia também toda sorte de outras coisas, né? Tecidos, madeira, trabalhavam com a madeira, cortavam madeira, quer dizer, irmãos, em Tiro se aprende de tudo. Por isso Deus preparou alguém em Tiro. O que quer dizer isso? Quer dizer que de um lado, você faz parte da igreja. Você tem a mãe, né? A sua origem pela mãe, ser da igreja. Mas por outro lado, você tem um pai que é de Tiro, que você tem o seu lado secular, você tem a sua profissão secular, você tem o seu preparo secular, né? Então o Senhor precisa que você tenha habilidades no mundo secular para você depois usar para a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, e ainda mais aquela região, vocês sabem que aquela região é região de púrpura. O que é púrpura? Quem sabe? É uma cor só a nobreza usava, só os reis usavam, né? Púrpura. De onde extraíam essa tinta púrpura? Eram uns pequenos crustáceos que só produziam naquela região. E depois, não sei se era esmagado tal, e virava aquela tinta, e aquela tinta durava muito tempo. Então, ali era por isso que vocês se lembram da Lídia, que foi encontrada por Paulo em Filipos, que era vendedora de púrpura, porque aquela região produz púrpura. Então, irmãos, aquela região produz tudo, e você precisa, irmãos, se você ficar trancafiado para servir ao Senhor dentro de um mosteiro, você não ia ter a habilidade de Dan, não é? Mas você, né? Você teve sua vida secular, não teve? Hein? Todos aqui tiveram a vida secular. E dessa vida secular significa o pai de Tiro. E vocês vão servir, né, ao Senhor, tá? Através dessa habilidade. Muito bem. Porque Tiro, irmão, era uma antiga cidade fenícia, cerca de 32 quilômetros ao sul de Sidom. O comércio era muito forte, pois os mercadores tírios eram os primeiros a se aventurarem no mar Mediterrâneo, eram fornecedores de madeira que eles buscavam no Líbano, especialmente forneciam cedros para a edificação do templo. E o rei do Tiro, então, mandou esse homem foi superintendente de obra na construção do templo, tá? E, ó Senhor Jesus, vamos lá, vou terminar aqui. Isso indica que, por um lado, somos educados na palavra do Senhor, na vida da igreja, mas, por outro lado, também somos educados no mundo secular, representado por Tiro, onde aprendemos habilidades seculares. Essas habilidades são usadas por Deus na edificação de sua casa, somente depois de passarem pela morte e ressurreição, como foi na experiência de Moisés. Assim, quando o Senhor nos chamar para a obra da edificação da sua casa, Ele nos encherá com o Espírito de Deus, com sabedoria, com conhecimento, entendimento e destreza.
Por isso, toda a educação que adquirimos na vida humana, todas as habilidades que aprendemos na vivência, poderão ser muito úteis na mão do Senhor para edificar o lugar de habitação de Deus na terra. Era isso que eu queria falar com vocês. Amém. Aquele continente considerado frio, considerado que ninguém quer mais Deus. Porque a palavra é a salvação, é que nos dá a vida. Não, as pessoas estão sedentas. É a palavra. Irmão, expo livro hoje é uma realidade. Rogate pentru tine, ma potre rogate. Uma ex-muçulmana, e ela falou, eu quero levar o livro, mas eu não posso, minha família me persegue. E ela ficou com Pete, irmãos. Além dela, tiveram diversos muçulmanos. Passaram por Ucrânia, olha só, né? Passaram por Hungria, Eslováquia, República Tcheca e assim por diante na Polônia, estão seguindo. Quando eu encontrei, eu falei, cara, eu não acredito nisso. E ver eles fazendo isso, dando a vida deles, também me motiva, me encoraja também a seguir esse caminho. O Senhor nos deu uma direção. Esse sonho está se tornando realidade. Sejam bem-vindos ao Centro de Eventos Life for All Europe. Então o Senhor vai abençoar a Europa. Amém.